Bom, pessoal, aqui é Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal OLAD para mais uma videoaula do curso gratuito Administrando o Windows Server 2016. E na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês como instalar o serviço de DHCP e configurar o mesmo, para que as estações obtenham IP automático. Vamos lá? Então, primeiramente eu vou abrir aqui meu Windows Server 2016. Eu coloquei um papel de parede aqui para a gente identificar facilmente quando eu estou na minha máquina virtual do Windows Server. Eu vou abrir aqui o gerenciador do servidor. Estou aqui já com o serviço de ADDS e DNS que instalamos na aula passada. O serviço de arquivo e armazenamento que já vem por padrão. E aqui o servidor local e todos os servidores aqui que já ficam nessa caixa. E agora eu vou instalar também o meu servidor DHCP. Então eu vou vir aqui em gerenciar, adicionar funções e recursos. Vou dar um próximo aqui. Instalação baseada em função ou recurso. Próximo. É no meu servidor mesmo, o SRV Ramos DC1. Próximo. Vou escolher aqui nessa caixa o serviço de DHCP. Ele está aqui, ó, servidor DHCP. Vou selecionar. Ele diz que vai ser necessário adicionar recursos necessários aqui. Por exemplo, a ferramenta de administração e funções do DHCP. Adicionar recursos. Selecionou a caixa. Avançar. Não necessito instalar mais nenhum recurso. Próximo. Ele diz a função do DHCP aqui, ó. O protocolo DHCP permite que servidores atribuam, concedam endereços IPs a computadores e outros dispositivos que estejam habilitados como clientes DHCP. Ou seja, lá na estação vai estar ticado aquele item, obter IP automaticamente, que inclusive é o padrão do Windows quando você instala uma máquina zerada. A implantação do servidor DHCP na rede fornece aos computadores e outros dispositivos de redes, baseado no TCP/IP, endereços IPs válidos e parâmetros adicionais à configuração necessária para esses dispositivos, chamados de opções DHCP. Isto permite que computadores e dispositivos conectem outros recursos de rede, como o servidor DNS, servidores WINS e roteadores. Então, além do IP em máscara, ele também vai fornecer quem é o gateway, quem é o servidor DNS, quem é o servidor WINS, entre outros endereços de rede aqui. Então, vou dar um próximo aqui. Ele dá um resumo do que ele vai fazer aqui em instalar. Vamos aguardar a instalação dos pacotes. A instalação DHCP aqui foi concluída com êxito. Se eu quiser configurar, eu já posso clicar aqui, ó, em configuração desse DHCP concluída. Ou se eu fechar aqui, esqueci de clicar, eu posso vir aqui em notificações, configuração do DHCP concluída. Vou clicar. Ele vai agora realizar a autorização do DHCP dentro do meu Active Directory, criando os grupos de administração e autorizando. Olha aqui, ó, cria os seguintes grupos de segurança para delegação da administração do DHCP. Usuários do DHCP e administradores do DHCP. Vou dar um próximo aqui. Ele pergunta qual é o usuário. Eu vou usar o usuário administrador mesmo. Confirmar. Então ele criou os grupos de segurança e autorizou o meu servidor DHCP no meu AD. Vamos lá, vou dar um fechar aqui. Já está instalado aqui o meu servidor DHCP. Nota que ele apareceu tanto aqui quanto aqui na lateral. Olha, DHCP está aqui. Mas agora eu preciso configurar o escopo do meu servidor DHCP. Então eu vou vir aqui em ferramentas e vou escolher aqui DHCP. Vou abrir aqui a caixa, vou abrir aqui IPv4 e nota que eu ainda não tenho o escopo, mas já está verdinho. Se esse servidor fosse um servidor mais antigo, como por exemplo um 2008, aquele processo que eu fiz de autorizar seria dando direito aqui no servidor e em vez de desautorizar aqui teria a opção autorizar. Mas no 2012 e no 2016 ele já faz essa autorização após a instalação. Eu vou criar o escopo agora, vou dar um direito aqui no IPv4, novo escopo, avançar, e agora aqui eu vou definir como vai ser feita a entrega, qual vai ser o range do IP, se vai ter um intervalo de exclusão, qual vai ser o DNS, qual vai ser o gateway, qual vai ser todas as informações que eu vou entregar para o cliente em relação ao IPv4.
Primeiro ele pede um nome do meu escopo. Eu vou chamar de aula EAD DHCP. A descrição. Servidor DHCP local. Avançar. Ele pergunta qual é o IP inicial. Eu vou distribuir do 192.168.1.100 até 192.168.1.200. Então eu vou distribuir IP aqui para 100 máquinas e logicamente que esse IP inicial e esse IP final vai depender muito do tamanho da sua rede, quantas estações você tem dentro da sua empresa. Aqui eu vou colocar a máscara, no meu caso é uma máscara barra 24, 255.255.255.0. Se você quiser aprender mais sobre TCP/IP, tem uma videoaula lá no site professorramos.com, onde você vai encontrar as informações básicas sobre IP. O link se encontra na descrição do vídeo. Vou dar um avançar aqui. Adicionar exclusões. O que é adicionar exclusão? Eu vou colocar aqui IPs daquele meu range que eu não quero distribuir. Por exemplo, então vamos supor que eu tenho uma impressora que está com IP fixo 150, final 150, 151 e 152. Eu tenho 3 impressoras IPs na minha rede. Então eu não quero que o meu DHCP distribua esses IPs para as estações para mim não ter conflito de IP, né? A estação e a impressora com o mesmo IP. Então eu vou colocar uma exclusão. Daquele endereço, daquele range do 100 ao 200, eu não vou entregar o final 150, 151 e 152. Basta eu colocar o primeiro IP, o 192.168.1.150. Se fosse apenas um adicionar, se é um intervalo, eu coloco o inicial e o final. 192.168.1.152. Adicionar. Daquele range do 100 ao 200, ele não vai entregar o 150, o 151 e o 152. Vou dar um avançar. Aqui é o tempo, a duração da concessão. O padrão aqui são 8 dias. E se eu tiver redes, por exemplo, que necessitam trocar IP mais rapidamente, como por exemplo redes sem fio, eu posso colocar aqui horas ou minutos. No meu caso aqui, como servidor de teste, eu vou colocar aqui 0 dias e vou colocar aqui um período de 10 horas. Como que funciona esse período da concessão? O DHCP não dá o IP, ele empresta o IP por um tempo. E esse tempo é o que eu estou estipulando aí. Se dentro dessas 10 horas a minha estação permanecer ligada, antes de vencer esse prazo, vai existir uma renovação e ele vai ceder o IP por mais 10 horas. Se a máquina estiver desligada nesse prazo, esse IP vai ser liberado e vai ser emprestado para uma outra máquina que requisitar. Então vou deixar aqui no meu caso 10 horas. Vou dar um avançar. Ele pergunta se eu quero configurar as opções de escopo. Vou dizer que sim. Avançar. Ele pergunta para mim quem é o gateway. O gateway é a máquina que me leva para uma outra rede. Normalmente um Fire ou um Proxy. Vou colocar aqui então 192.168.1.1. Simulando que esse é o endereço do roteador, do Fire ou do Proxy da minha empresa. Você deve observar na infraestrutura da tua empresa quem é esse equipamento. Vou dar um avançar. Ele já traz aqui para mim qual é o nome do meu domínio, aulaead.local. Ele já traz para mim quem é o servidor DNS 192.168.1.10. Eu vou remover esse 1 da lista. Esse é o endereço do meu próprio servidor, o 192.168.1.10. Vou dar um avançar. Ele pergunta se eu vou usar algum tipo de servidor Wins. Servidor Wins transformava IP em nome e nome em IP, ou seja, o que faz o DNS hoje, para as estações de trabalho antigas, o Windows 98, o Windows 95. Como eu não tenho nenhum tipo de estação desse na minha rede, eu simplesmente não preciso de servidor Wins, então não vou informar nada aqui. Vou dar um avançar. Ele pergunta se eu quero ativar o escopo. Sim, avançar. Concluir. Está aqui meu escopo. Ó. Meu pool de endereços do 92.168.1.100 até o 92.168.1.200. Ele não vai distribuir do 150 ao 152, que é a minha exclusão. Concessão ativa quem pegou IP no meu servidor, por enquanto ninguém. As minhas reservas, eu ainda não fiz reserva nenhuma. Numa próxima videoaula vamos tratar desse assunto. As minhas opções de escopo, quem é o meu roteador, quem é o meu DNS, qual que é o nome do meu domínio. Lembrando que se eu quiser modificar essas informações, direito
configurar opções. Eu tenho aqui todas as opções, olha, o roteador, o DNS, entre outras opções aqui que eu posso informar dentro das opções de escopo. Nota, eu tenho uma lista imensa aqui de possíveis configurações. Vou dar um cancelar e vamos agora testar. Eu vou acessar a minha estação de trabalho Windows 10 e vou ver se ela vai pegar IP aqui no meu servidor. Então vou mudar aqui de tela. Vou vir aqui para onde está a minha estação de trabalho Windows 10. Ela ainda não está no domínio. Nas próximas aulas vamos ingressar essa estação no domínio. Vou abrir o DOS, cmd, ip config. Como essa máquina ligou antes de eu subir o meu serviço DHCP, ela está com IP a pipa. O que é isso? Ela tentou obter um IP automático, nenhum servidor DHCP respondeu e o Windows atribuiu um IP sozinho para essa máquina, ou seja, o próprio Windows da estação colocou um IP na placa. Eu vou mostrar a configuração da placa aqui, ó, direito na placa aqui embaixo, abrir central de rede e compartilhamento, alterar as configurações do adaptador, direito na minha placa, propriedades. Vou vir aqui em protocolo V4, está lá, obter IP automaticamente, obter DNS automaticamente, que é a configuração padrão do Windows, né? Vou dar um OK, cancelar aqui. E agora eu vou usar um comando para mim me conectar de novo com o servidor DHCP. O comando ipconfig/release, eu me desconectei, ipconfig/renew. Nota, ele se conectou no servidor aula EAD, olha lá, aulaead.local, e eu peguei o IP 192.168.1.101. A minha máscara está apontando aqui meu gateway padrão. Eu vou dar um CLS para limpar a tela. E se eu digitar o ipconfig/all, eu vou ter as informações completas aqui, ó. Ele mostra qual é o nome do meu host no momento. Ele mostra para mim aqui o sufixo DNS. Ele mostra a descrição aqui da placa de rede, o endereço MAC. E diz aqui, o DHCP está habilitado? Sim. Qual é o IPv4 que eu peguei? O 92.168.1.101. A máscara. Quando a concessão foi obtida, sexta-feira, 7 de abril de 2017, às 23h33h13. E quando que vai expirar? Sábado, 8 de abril de 2017, às 9h33h13. É aquela concessão que eu dei de 10 horas do IP. Quem é o meu gateway? É o 92.168.1.1. Quem é o meu DHCP? É o 92.168.1.10. Quem é meu servidor DNS? O 92.168.1.10. Então, notem interessante, eu já peguei IP. Vamos ver lá no servidor se essa máquina apareceu na minha concessão ativa. Vou voltar aqui para o meu Windows Server. Vou vir aqui dentro do meu servidor DHCP em concessões ativas. Vou pedir para atualizar aqui clicando nesse botão ou apertando F5. E olha lá que interessante. Eu tenho duas máquinas aqui que já pegaram IP no meu servidor DHCP. A ASUS aulaead.local e o desktop aqui PL, que é aquela minha máquina com Windows 10. Uma pegou IP 100 e a outra pegou IP 101. Aqui está o MAC address da máquina, o acesso. Se eu continuar vindo aqui para a lateral, eu vou ter o restante das informações. Então está aqui o meu servidor DHCP totalmente funcional. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal do professorramos.com e clicar no sininho para receber as notificações de futuras aulas. Lembrando que esse e outros cursos completos você encontra aqui no portal Aula EAD. São diversos cursos gratuitos de TI. Tem curso aqui de servidor Linux gratuito com Debian. Tem curso de Linux Desktop com Ubuntu e com Linux Mint. Tem curso de virtualização com VirtualBox, de Packet Tracer, curso de programação aqui com C++, linguagem C, curso de Excel, administrando Windows Server 2008 e 2012, também as versões anteriores, curso de programação com Java e também alguns treinamentos pagos de Linux Security, GPO com 2012, monitoramento de redes com Zabbix, Linux Samba 1, Storage Server com FreeNAS, entre outros. Portal Aula EAD, uma sala de aula onde você estiver. Até a próxima!